Amém, meus irmãos, graça e paz. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, viu? Porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa, viu? Vou mesmo, pastor, em nome de Jesus Cristo. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra é Jesus. Viu? A palavra nos dá salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que bênção, né? Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui o Pix da igreja, tá? Para o dia 12 de outubro, está chegando aí. Haja coração, louvado seja o nome do Senhor. Grande será a bênção, grande será a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Grande será a bênção de Deus sobre as nossas vidas, viu? Deus conta contigo e eu também. Você ainda pode ser um canal de bênção na vida dessas crianças, viu? Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida para a glória de Deus, viu? Olha só, eu quero compartilhar uma palavra poderosa com você nessa manhã, né? Olha que palavra gloriosa. Está aqui em Hebreus capítulo 3, né? O perigo da incredulidade e da desobediência. O que foi que Deus te mandou fazer? Né? O que é que Deus tem falado com você? Não duvide. Né? Eu vim aqui hoje, nessa manhã, falar isso para você. Não duvide do Senhor. Não duvide do que Deus tem falado com você. Não duvide, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do seu chamado. Não seja incrédulo, não seja desobediente, seja crente. Né? Seja crente. Eu acho que essa é a tarefa mais difícil, né? Para aqueles que servem a Deus, ser obediente. Eu acho que é a tarefa mais difícil para o ser humano, né? Para o ser humano é ser obediente. Acho que é uma tarefa mais difícil, mas a palavra do Senhor nos instrui nessa manhã. E aqui na carta aos Hebreus, nós temos uma direção muito forte, irmãos, de um homem que foi muito fiel ao Senhor, que foi muito fiel a Deus, né? E nós temos ele, por exemplo, nessa manhã de hoje, e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu preciso compartilhar essa palavra com você nessa manhã. Olha que coisa tremenda. O verso 5 diz assim: na verdade, Moisés foi fiel. Olha que coisa tremenda. Olha que palavra gloriosa. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Olha que tremendo. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Moisés, ele foi fiel. E Deus, ele nos instrui nessa manhã sobre a fidelidade. Independente do que esteja acontecendo, nós precisamos crer e confiar que Deus, ele tem o poder nas suas mãos para mudar qualquer situação, para mudar qualquer quadro, para mudar qualquer história. O nosso Deus, ele tem o poder nas suas mãos para mudar qualquer história. Ele tem poder para mudar qualquer história. O nosso Deus tem poder para mudar qualquer história. Nós só precisamos guardar a nossa fé e tirar de nós a incredulidade. Porque a incredulidade traz para nós desobediência. Porque a partir do momento que Deus ele fala e você não consegue crer, você passa a desobedecer a Deus. E nós temos que guardar o nosso coração disso. Nós precisamos vigiar sobre isso. Aleluia! E o verso 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, quando nós nos apartamos do Deus vivo, nós temos um coração mau e infiel. Né? E a carta aos Hebreus nos instrui nessa manhã, para que nós não venhamos fazer tal coisa, para que nós não venhamos agir de tal maneira. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
E ele dá uma instrução. Paulo dá uma instrução aos hebreus. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nunca, olha só, para que nunca, louvado seja o nome do Senhor, para que nunca, olha só, que coisa tremenda, antes exortais uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não endureça o seu coração pelo engano do pecado. Aplica o teu coração no Senhor, põe o teu coração no Senhor. Olha que coisa tremenda. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Louvado seja o nome do Senhor. O povo lá, no deserto, aleluia, endureceu o coração, né? Eles deixaram de crer, aleluia, no nosso Deus. E a carta de Paulo aos Hebreus nos instrui a não fazermos a mesma coisa. Olha, vede, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quando nós nos apartamos do Deus vivo, nós temos dentro de nós um coração mau e infiel. E nós não podemos, aleluia, ter um coração mau e infiel. Nós precisamos reter firme a confiança da nossa fé. Aleluia. E Paulo instrui aos hebreus, olha, exorta uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje, exorta uns aos outros. Olha, não permita que ninguém se perca. Chama ele de volta para Jesus. Chama ela de volta para Jesus. Traz de volta. Traz de volta. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é glorioso, meus irmãos. Olha que coisa linda. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo caminho do engano. Louvado seja Deus. Quando nós passamos a ter um coração mau e infiel, nós passamos a percorrer o caminho do engano, né? E Paulo instruiu os hebreus, e me instrui nessa manhã, e te instrui nessa manhã, a não seguir por esse caminho. Não siga por esse caminho. Não siga pelo caminho do engano. Você conhece a palavra? Você conhece a palavra da verdade? Segue esse caminho. Volte para esse caminho. Aleluia. Volte para Jesus. Saia do caminho do engano. Sirva ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu devo fazer isso, pastora? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo e retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porque nos tornamos participantes de Cristo. E se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Não endureça o seu coração. Você está ouvindo a voz do Senhor hoje? Não endureça o seu coração. Não endureça. Nós temos que ter cuidado com o perigo da incredulidade e da desobediência. Nós ouvimos a palavra, né? Sobe no nosso coração uma incredulidade. Através dessa incredulidade vem a desobediência. E isso causa para nós uma destruição. A nossa vida espiritual passa a ser destruída. A nossa vida com Deus, a nossa fé passa a ser destruída. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a desobediência. Guarda o teu coração.
Guarda o teu coração, aleluia. Lembra de Moisés, da fidelidade de Moisés, como ele guardou a sua fé. Guarda você também a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários: eu vou conservar a minha fé. Eu vou conservar a minha fé. Coloca aqui nos comentários: eu vou conservar a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Compartilha essa palavra. Aleluia. Exorta uns aos outros. É o que a palavra está dizendo. Exorta uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Exorta. Fala, irmão, irmã, você está no caminho errado, volta para Jesus. Volta para o seu lugar, ocupe o seu lugar, volte para o Senhor, se reconcilia com o Senhor. Você está distante. E nós não podemos estar distante. Nosso lugar é na casa de Deus. O nosso lugar é na presença do Senhor. O nosso lugar, a nossa obrigação é obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer. Não existe fé sem obediência. Não existe. Não existe. Não existe. A fé, ela produz em nós obediência. Se não tem obediência, não tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos fé, nós somos obedientes. E se nós não somos obedientes, é porque entrou dentro de você a incredulidade. Se você não é obediente ao nosso Deus, é porque entrou dentro de você a incredulidade. E você tem que encontrar essa porta da incredulidade e fechar ela na sua vida. Fecha. Fecha a porta da incredulidade e volte para o Senhor. Porque Ele tem uma obra na sua vida, Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel para te resgatar. Ele é fiel para restaurar a tua fé. Volte para Jesus, viu? Volte para o Senhor. Deus, Ele te chama nessa manhã. Você está ouvindo a voz de Deus? Ele te chama. O Senhor te chama nessa manhã. Abandona essa incredulidade. Deixa de ser desobediente. Deixa de ser desobediente. Volta para o Senhor. Obedece ao Senhor. Viu? Obedece ao Senhor. Deixa de ser desobediente. Aleluia. Tira de você a incredulidade. É a ordem de Deus para a sua vida. Tira de você, tira da sua vida a incredulidade. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarda essa palavra no seu coração, compartilhe, exorta uns aos outros, viu? Faz o que Paulo está instruindo aqui na carta aos Hebreus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno, viu? Com a oração do meio-dia. Que Jesus, aleluia, possa habitar no seu interior de uma tal forma, aleluia, aonde você alcance, aleluia, obediência, viu? Aonde você alcance obediência e remova da sua vida a incredulidade. Que Deus em Cristo, aleluia, te abençoe e te prospere. Você é uma bênção na minha vida, viu? Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe essa palavra. Deixa Deus usar a sua vida. Seja um canal de bênção dentro do Evangelho, assim como Paulo foi. Que Deus em Cristo vos abençoe. Importa que Ele cresça, viu? O que importa para nós é que o Senhor cresça a cada dia. Que Deus em Cristo vos abençoe.